Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja transbordando aí no seu coração. Estamos chegando na nossa última aula da nossa série Discipulado e Consolidação. Se você tem assistido, tem nos acompanhado até essa última aula, então você vai ser agraciado com essa aula, a graça de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema tão maravilhoso, esse tema tão penetrante, esse tema transformador que nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor me alcançou, a graça do Senhor te alcançou. E essa graça mudou a minha vida, essa graça transformou a minha forma de pensar, transformou a minha forma de agir, transformou a minha forma de tomar decisões. E eu creio que essa graça também transformou a sua vida, tem transformado a sua vida, e é ela que nos renova a cada dia. Amém? Então, quero começar com um texto que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 33. A palavra do Senhor nos diz assim: com grande poder, os apóstolos continuaram a testificar da ressurreição de Jesus, e muita graça estava com todos eles. Agora, Atos capítulo 14, versículo 26. De Atália, eles navegaram de volta para Antioquia, onde haviam sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam completado. Oh, aleluias! A igreja orando para que a graça do Senhor viesse sobre a vida dos discípulos. Porque a graça de Deus foi tão importante na experiência dos primeiros cristãos, queridos? Porque a igreja de Antioquia orou para que a graça de Deus estivesse sobre Paulo, sobre Barnabé, e mais tarde sobre Paulo e Silas, quando eles partiram em suas viagens missionárias. Por que é tão importante que nós também oremos e que nós também busquemos entendimento sobre a graça? Por que a graça ela é tão importante nas nossas vidas? Em primeiro lugar, queridos, o significado da graça. O conceito mais comum da palavra graça é o favor imerecido de Deus. Em outras palavras, muito embora fôssemos pecadores, merecedores do julgamento, Deus olhou para nós com seu amor e nos perdoou. Isso, no entanto, é somente a metade do seu significado. Ela também significa o poder de capacitação de Deus. Além de ser um favor imerecido que nos alcançou, por que um favor imerecido? Porque nós não merecíamos. Os nossos pecados, os nossos delitos, sejam eles de ação, de omissão, de pensamento, nos desabonou de podermos receber a graça. Mas Deus, com seu infinito amor, nos presenteou com a graça. Por isso que é um favor imerecido. Nós não merecíamos. Mas ela também é um poder de capacitação de Deus para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, diz que o nosso próprio Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, o qual nos amou e pela sua graça nos deu um eterno encorajamento e uma boa esperança, possa encorajar os seus corações, fortalecê-los em toda boa obra e palavra. A sua graça, queridos, não somente nos torna aceitos na família de Deus, mas também supre o poder que nós necessitamos para viver essa vida cristã, né? Se eu falar para você é fácil, é tranquilo, não é nada fácil. Deus ele tem prometido para nós uma vida fácil, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, mas não é para esse plano. Não é enquanto nós estivermos presos a esse corpo. Essa promessa é para aqueles que vencerem, aqueles que herdarem a coroa da vida. Então, a graça de Deus, ela nos capacita, ela nos dá poder para podermos viver de glória em glória e de vitória em vitória. Duas passagens bíblicas indicam, esses dois aspectos
que eu acabei de falar, o favor imerecido e a capacitação de Deus, para que nós não ficamos apenas na palavra dita pelo homem, mas também pela palavra que sai da boca de Deus. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: pois, pela graça sois salvos, através da fé, e isso não vem de vós, provém de Deus, não através de homens, não através de obras, a fim de que ninguém se glorie. Ou seja, pela graça nós somos salvos, e isso não é um dom nosso, vem de Deus. Nós não somos salvos através de obras, não são por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém esteja em uma escala de melhor condição ou de melhor merecimento. Mas é dom de Deus, é dado por Deus. Então, um favor imerecido. E a segunda, o poder da capacitação de Deus, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Com amor ele nos predestinou para que fôssemos adotados como seus filhos através de Jesus Cristo, de acordo com seu beneplácito e vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, poder de capacitação que ele nos deu gratuitamente no amado. Se você ler o capítulo inteiro, ele vai descrever tudo que nós recebemos pela graça, tudo que nós recebemos pelo seu poder. Então, está aqui uma lição de casa. Leia o capítulo inteiro de Efésios 1. Leia o capítulo inteiro e você vai ver toda a obra de capacitação de graça de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, na salvação não somente é expresso o favor imerecido de Deus, do fato de que nós recebemos o perdão e um relacionamento restaurado com Ele, muito embora não o merecemos, mas também é expresso o poder de capacitação de Deus, pois é somente pelo seu poder que podemos ser transformados. Então nós precisamos, queridos, eu não consigo apenas com a minha capacitação, com o meu entendimento, com o meu intelecto, com aquilo que eu compreendo como vida, eu não consigo essa transformação. Essa transformação vem através da graça de Deus que me alcançou, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim e vai trazer essa transformação dia após dia. Sabe aquele negócio de você ver uma pessoa hoje que você conheceu há um tempo atrás, você conviveu há um tempo atrás e depois da conversão você, mas está diferente, mudou. Não é a pessoa, ela não consegue sozinha, é através da graça de Deus. Então, se você é um novo convertido, então busque essa graça, porque é ela que vai trazer essa transformação na sua vida. E as pessoas, não vai precisar você falar que é um cristão, você não vai precisar sair distribuindo folhetos ou apresentando carteirinha de igreja, ou então andar com terno, gravata e Bíblia debaixo do braço, para que você possa mostrar que você é crente. Não, as pessoas vão ver, porque a sua vida vai ser transformada. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se uma pessoa está em Cristo, ela é nova criação. As coisas velhas são passadas e as novas chegaram. Esse princípio da graça continua durante todo o nosso caminhar com Deus. A graça, esse favor imerecido, esse poder de capacitação de Deus, ele é acrescentado, ele é renovado, ele é aperfeiçoado nas nossas vidas, na medida que nós buscamos relacionamento, nós oramos, buscamos intimidade com Deus. Essa graça ela vai sendo abundante nas nossas vidas e nos fazendo melhores criaturas dia após dia. Em todas as áreas das nossas vidas cristãs, é a graça de Deus que faz com que nós cresçamos e sejamos fortes. O poder de capacitação de Deus que nos é dado sem nenhum mérito da nossa parte que traz isso como uma realidade nas nossas vidas. Lá em 2 Pedro 3,18 diz: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Nós temos alguns exemplos de alguns heróis da fé que receberam essa graça e tiveram a sua vida transformada.
E através dessa graça e através dessa transformação, Deus coloca em prática o plano dele para as nossas vidas. Através da graça de Deus, Deus vai usar você como um canal de bênção para que a glória dele seja manifesta aqui na terra. Através da graça de Deus, você vai orar e o cativo vai ser liberto. Você vai orar e a sua família vai ser transformada. Você vai, através do seu testemunho, através da graça de Deus, nações podem vir a conhecer Jesus. Uma coisa que nós precisamos sempre ter no coração, quando nós somos chamados por Deus para a obra dele, queridos, nós precisamos nos regozijar, né? Como Deus me escolheu, que honra Deus ter me escolhido para essa obra. Quem sou eu? Quem sou eu e Deus me escolheu? E Deus vai me capacitar através da graça dele. Essa força operacional da graça revelada nas vidas de alguns homens e mulheres em toda a Bíblia e também nas nossas vidas. Todos os heróis da fé começaram seu caminhar com Deus cientes, né, das suas limitações, cientes das suas dificuldades. Deus sabe que você também tem suas limitações. Deus sabe essas coisas que você luta constantemente. Os heróis da fé também viviam essas lutas, viviam essas dificuldades, mas era somente quando permitiam que a graça de Deus, o seu poder de capacitação operasse em suas vidas, que eles conseguiam se tornar o tipo de pessoa que Deus queria que eles fossem, né? E assim cumprir o plano de Deus para as suas vidas, né? Nós temos aí um grande exemplo, né? Um grande exemplo da graça na vida de Moisés, né? Depois você lê o livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 11, e o capítulo 4, a partir do versículo 1, né? Você vai ver quando Deus comissiona Moisés para poder libertar o povo que estava cativo no Egito. A ordem que o Senhor deu a Moisés não foi nenhuma tarefa medíocre, não foi nada, vai lá e compra isso, vai lá e faz isso. Não, queridos. O Egito era o império dominante da época, era uma nação maligna. Faraó, o líder satânico daquela nação, possuía uma autoridade que era divina, segundo alguns afirmavam, né? Tinham, né, os moradores daquela cidade, né, tinham ele como um Deus. Todas as nações do mundo conheciam e tinham medo de Faraó. Ele era respeitado, né, temido em todo o mundo. Quando Deus disse a Moisés para descer ao Egito e dizer a Faraó que era para libertar o seu povo da escravidão, seus 3 milhões, eram 3 milhões de pessoas, a resposta imediata de Moisés, proveniente da sua fraqueza, não como uma rebeldia, mas porque ele vivia ali algumas fraquezas, tinha algumas dificuldades para entender aquela missão tão difícil, né? E as suas principais argumentações foram, lá no versículo 3, capítulo 3, versículo 11, mas quem sou eu? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para libertar esse povo do Egito? Aí a segunda pergunta no versículo 13, quem és tu? Né? Quem é o Senhor para poder me enviar e com uma missão tão difícil dessas? Lá no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, mas eles não crerão em mim. Ele faz essa afirmação, o que adianta eu vou lá, vou falar que o Senhor me enviou, vou falar que o Senhor me deu essa ordem, que eu sou enviado, mas eles não vão crer em mim. Não vai adiantar nada eu ir lá falar. Aí no versículo 10 ele diz assim, eu não sei nem falar, eu não sou eloquente, ou seja, eu não sei nem falar, como que eu vou falar algo que eu não sei? No versículo 13, Senhor, envia uma outra pessoa. Senhor, envia outra pessoa. Tem tantas pessoas aí capacitadas, tem tantas pessoas mais fortes, tem tantos líderes nesse mundo, por que o Senhor vai enviar eu? Ou seja, ele não compreendia ainda, a graça de Deus não havia vindo sobre ele para que ele compreendesse que a graça do Senhor nos capacita, a graça do Senhor é poder em ação nas nossas vidas. E quando a graça de Deus
desceu sobre Moisés. De fato, Moisés desceu lá para o Egito e com sinais, maravilhas, prodígios, tirou o povo de Israel, assim como Deus havia ordenado a ele. Então, a graça de Deus é poder, queridos. A graça de Deus, ela nos capacita. Às vezes, nós nos sentimos sobrecarregados com a obra, sobrecarregados com os afazeres na obra de Deus, mas é porque nós estamos fazendo na força do nosso braço. Eu confesso a você que já me senti em alguns momentos dessa maneira, mas aí eu peço, Senhor, derrama da sua graça sobre a minha vida. Essa obra não é minha, essa obra é do Senhor, nós somos apenas despenseiros, é o Senhor quem vai à frente, nós somos apenas os instrumentos que Deus vai utilizar. Então faça a mesma coisa, busque a graça de Deus para que você possa ter renovada a força para que você possa colocar em prática a obra de Deus. Temos um outro exemplo, né? A graça de Deus na vida de Gideão. Está lá em Juízes, no capítulo 6. Aí você lê o capítulo inteiro. Gideão, né? Ele foi chamado para poder libertar o seu povo dos exércitos conquistadores, né? Os midianitas, né? E a palavra do Senhor diz que ele estava lá trabalhando, né? Malhando trigo escondido, né? No lagar, em um lugar que era para pisar as uvas. Ele estava lá malhando trigo, ou seja, batendo trigo, porque estava fazendo isso escondido do exército inimigo, dos midianitas. E Israel até então havia conhecido somente derrotas durante muitos anos, e de repente Deus ele chega e comissiona Gideão para poder liderar o exército e combater contra os midianitas. A resposta de Gideão, a palavra de Deus, no versículo 13, revela a sua incredulidade inicial. Revela, olha só o que ele diz: mas Senhor, replicou Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha só a coragem, né? Podemos dizer a petulância, né? Mas nós vamos imaginar aquela situação. Um povo subjugado por um outro povo. De repente o Deus desse povo chega e fala: ó, você, Gideão, é você que eu vou usar, vai nessa tua força, vou usar você para você liderar o meu exército para poder... Mas se o Senhor é conosco, por que o Senhor nos deixou chegar nessa situação de escravidão? Estou aqui trabalhando escondido, com medo, tentando juntar o alimento para minha família, com medo, por que o Senhor nos deixou? Aí ele continua assim: onde estão todas as suas maravilhas que nos contaram os nossos pais, dizendo, porventura o Senhor não nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nus nas mãos dos midianitas. Então, nós vemos aqui uma certa revolta, um entristecimento com Gideão, mas nós vemos aqui uma sinceridade, ele conversando com Deus, abrindo o seu coração de forma sincera. Aonde estão os seus sinais e maravilhas? O Senhor não nos libertou do Egito com todo aquele poder, porque nos deixou entrar novamente nessa situação. Não vamos entrar no mérito, tá? Porque foi através da desobediência, foi através da idolatria do povo, o esfriamento do povo, que o povo estava novamente sendo subjugado. Então não foi Deus que permitiu, foi os pecados cometidos pelo povo, por isso que eles estavam nessa situação. Tá? Mas voltando aqui, até mesmo quando o Senhor o encorajou e prometeu estar com ele, Gideão, versículo 15, como posso salvar Israel se eu sou o menor da minha família? E a nossa família é a menor dessa tribo. Ele diz assim: Senhor, como que eu vou poder? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco, eu sou o menor. E a minha família é a menor dessa tribo, é a menos importante. Mas a despeito dos seus temores e incapacidade, com a graça de Deus, com o poder de capacitação que veio da presença de Deus sobre Gideão, Gideão salvou Israel e ele fez com somente um pequeno grupo de homens. Foi a graça de Deus que foi o agente de transformação de Gideão. E através da graça de Deus e esse agente transformador pôde impulsionar
aquele povo, e o texto é muito interessante porque foi uma quantidade de povo, ele conseguiu juntar uma quantidade de pessoas no exército, e aí Deus fala, não tem muita gente com você, depois vão conquistar essa vitória e vão dizer que foi na força do seu braço. Não, pode reduzir aí, pode falar para aqueles que têm medo, aqueles que estão preocupados, voltar para trás. O exército foi reduzido drasticamente, e aí Deus ele olha e fala assim, não, mesmo assim, ainda tem muita gente. Olha, pode reduzir esse exército aí. Ó, vai lá, o pessoal está tomando água. Aqueles que estão tomando água, lambendo igual cachorro, né? Parece que estão morrendo de sede, não estão atentos por aquilo que está acontecendo ao seu redor, dispensa todos eles. Agora aqueles que enfiam a mão no ribeiro e trazem água para a sua boca, olhando, esperto com o que está acontecendo, esses sim são atentos. E aí sobrou um pequeno número de pessoas ali, e mesmo assim Deus deu a vitória contra o poderoso exército dos midianitas. A graça de Deus. Temos também, queridos, a graça na vida do apóstolo Paulo, né? Antes que Paulo e Silas partissem juntos em sua viagem missionária, a igreja de Antioquia orou por eles, pedindo que a graça do Senhor estivesse sobre eles, para a obra que eles estavam prestes a enfrentar. É compreensível que ele tenha sido encomendado primeiramente a graça de Deus. Eles necessitavam dessa graça para sobreviver. E a resposta do Senhor à confissão da fraqueza de Paulo é a graça, é a sua promessa, que também acontece lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus ele diz assim, Paulo, em alguns momentos, Paulo ele conversando com Deus, Paulo ele tinha intimidade com o Senhor, então ele conversava, ele orava, e ele conversa com Deus e fala assim, Senhor, mas tem um espinho na carne, tem uma coisa que às vezes me impulsiona, às vezes alguma coisa que me incomoda, uma coisa que me traz lembranças do passado. Nós não sabemos, queridos, qual é esse espinho na carne de Paulo. Os teólogos têm várias teorias, né? Mas era algo que incomodava Paulo. E aí Deus ele fala assim, olha Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, queridos, às vezes você tem alguma coisa, assim como Paulo tem um espinho na carne, alguma coisa que vem, às vezes, na sua mente, te acusar, te apontar. Mas a graça de Deus é suficiente para poder capacitar você, para poder avançar, fazer a obra do Senhor, ganhar vidas para Jesus, cuidar bem dessas vidas e continuar feliz e trilhando o caminho da salvação. A graça de Deus liberada em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nos traz intimidade, relacionamento com Deus. À medida em que nós caminhamos com Ele a cada dia, constantemente, nos deparamos com situações que tentam nos soterrar. A nossa resposta a Deus é a de confiar na Sua palavra. Nós expressamos a nossa confiança através da obediência. Isso prova que nós cremos na palavra de Deus, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, apesar das circunstâncias que nós possamos estar vivendo. A resposta de Deus à nossa fé é a sua graça, o seu poder de capacitação, o qual faz com que nós triunfemos diante de todas as situações. Então, a graça de Deus vai nos fortalecer diante das dificuldades que a vida vai nos apresentar. A vida vai nos apresentar dificuldades, querido. A palavra do Senhor diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas com ânimo que a graça de Deus nos traz, nós vamos vencer, nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar, cuidando de pessoas, amando a nossa família, amando a nossa casa, amando Jesus, cuidando das coisas de Deus, sendo fiel na igreja, para que nós possamos trilhar o caminho da salvação. Nós temos duas promessas muito importantes, queridos. A primeira, nós temos um acesso intrépido, ou seja, ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 6 diz, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de que possamos receber
misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar em nossas ocasiões de necessidade. Então diz Deus, está falando, está afirmando para nós aqui, que se nós nos aproximarmos do trono da graça com confiança, nós vamos receber graça que vai nos ajudar nos momentos da dificuldade. E a outra promessa, Deus é poderoso. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça abunde para vocês, a fim de que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que vocês necessitam, vocês possam abundar em toda boa obra. Queridos, que maravilhosa essa promessa de Deus. Olha, eu vou repetir. E Deus é poderoso para fazer com que toda a graça, é sem limite, toda a graça, ela abunde em nós, ou seja, ela nos encha, toda a graça nos encha, a fim de que em todas as coisas, em todo o tempo, ou seja, todas as coisas não há limite, em todo o tempo não existe limite temporal, em tudo o que vocês necessitem, vocês possam abundar em toda boa obra. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que morreu por nós. Essa é a graça que nos capacita para podermos permanecer firmes, perseverar nas dificuldades, vencer a nossa carne e continuar trilhando firmes com muita alegria, porque não estou falando aqui de viver uma vida cheia de lutas e dependente da graça e vamos sempre estar nos arrastando, não. A graça de Deus, ela nos traz alegria de viver, ela nos traz satisfação em trabalhar, ela nos traz amor em fazer a obra. A graça de Deus, ela é suficiente para cada um de nós. Assim como Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder aperfeiçoa as suas fraquezas. Assim Deus está falando para mim e para você nesse dia. A minha graça basta para você. As suas fraquezas vão ser aperfeiçoadas com o meu poder, que vai habitar em você através da minha graça. Amém, queridos? Essa é a nossa última aula dessa série, Discipulado em Consolidação. Eu espero que você sinta-se consolidado. Por que nós temos essa matéria, Discipulado e Consolidação? O objetivo é trazer o leitinho espiritual para o novo convertido, para que ele possa se alimentar e para que ele possa avançar para um nível mais profundo. Agora que você terminou essa série Discipulado em Consolidação, eu oriento você a iniciar a série que já está aqui no YouTube. A série que nós denominamos Maturidade no Espírito. Então, que você possa iniciar, não passe por uma outra matéria antes de ver essa. Maturidade no Espírito. Tem aí essa doutrina, disciplina de poder uma vez por semana pegar um estudo, se alimentar da palavra, sempre com a Bíblia, podendo dar sempre um pause para você conferir a palavra e buscar o entendimento. Amém? Foi um prazer nós estarmos juntos aqui. Eu quero ver você nas nossas próximas séries, nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, que você possa buscar a cada dia receber de Deus uma direção nova, uma graça transformadora e poder para que você possa fazer a obra de Deus. Eu quero orar com você nesse dia. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome, Jesus, porque mesmo com algumas dificuldades enfrentadas, estamos aqui, chegando ao término dessa série de mensagens, Discipulado e Consolidação. Que o objetivo possa ser alcançado na vida de cada um, alimentar-se desse leite espiritual, para que possam, Senhor, avançar em conhecimento, crescer, Senhor. Eu declaro, eu profetizo na vida dessas pessoas que estão assistindo essas aulas, que haja, Senhor, um poder de transformação, de crescimento espiritual, e que cada um aqui venha assumir um compromisso com o Senhor, de buscar
a graça do Senhor, essa graça vai nos trazer a cada dia poder para podermos colocar em prática a obra do Senhor. E que cada um aqui assuma um compromisso de servir ao Senhor, servir a tua igreja, ganhar vidas para o Senhor e cuidar bem de cada uma dessas vidas. É o que eu te peço. Eu oro nesse momento no nome de Jesus e para a glória de Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, reine absoluto na sua vida e de toda a sua família. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.